Olá, continuando nossa leitura do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? Livro de Ranieri, sob os cuidados de André Luiz e Altino. Ainda estudando ligeiramente o processo mental. Platão havia nos deixado e se dirigia para esferas mais altas. Ficamos de reencontrá-lo no Portal do Sol depois. Apolônio prosseguiu me ensinando, de conformidade com o programa previamente estabelecido. Eu estava assombrado e empolgado na esfera do pensamento flutuante. Tudo vibrava por ali. As criaturas, tanto materiais, ou seja, encarnadas, quanto espirituais, emitiam raios que partiam em todas as direções, ou numa só que atingia o mesmo alvo, quando direcionado pelo pensamento do ser, espírito ou criatura encarnada, e sempre acertava no mesmo alvo. Impulsionados pela vontade que movimenta a energia, que fazia também vibrar a mente. Eu quero esclarecer aqui, esses encarnados a que ele se refere, pode ser que esteja em estado de desdobramento, ou encarnado no plano físico e pensando, e ele vendo esse pensamento. Pode ser uma coisa e outra. Continuando. Ser vivo, ela gerava e movimentava novos pensamentos, que por sua vez impulsionava novos pensamentos, que movimentavam novos raios. Mais assombrado ainda, interroguei Apolônio. Quer dizer que as pessoas ou os espíritos, se pensarem em alguém, emitem raios? Sim, raios e pensamentos que as atingem. Se forem bons raios e pensamentos bons, enviam-lhes raios e pensamentos bons, que as ajudam, se forem maus, raios e pensamentos maus, que as influenciam e prejudicam. Mais uma vez, eu falo sobre o livro Formas Pensamento. Vocês vão ver desenhos de tudo isso. Então, meus amigos, não é só o Ranieri que está falando isso. Esse tema é abordado largamente. Pensamento é matéria. Nós não vemos, mas ela existe. Nós estamos num mundo muito denso e essas frequências são mais altas, mas continuam sendo matéria, certo? Então, leiam. Formas de Pensamento de C.W. Leadbeater. Pode encontrar com muita facilidade o livro na internet, tranquilamente. Continuando. Se os dois seres estiverem na mesma faixa vibratória, na mesma onda, a mente deles, visada, recebe os raios e pensamentos, absorve, se beneficia ou se prejudica. Por isso, meus amigos, é tão importante a gente estar sempre com bons pensamentos, porque nós só vamos captar coisas boas e só vamos melhorar com pensamentos bons. Continuando. Como? Pergunta Ranieri. E de que maneira se pode defender? Já não lhe disse que é uma verdadeira guerra? O jeito é ser bom, viver o bem. As normas se encontram no Evangelho. É só vivê-lo e transitar na estrada do amor, da fraternidade com Jesus, ou, de acordo com qualquer outro sistema religioso, que ensine a viver o bem, a fraternidade, a paz, o entendimento, a compreensão, justiça, enfim, a lei de Deus. Procurar Deus dia e noite, de toda a alma, de todo o coração. Com essas normas, muda-se a faixa vibratória e os dardos não nos atingirão. Por outro lado, pensando o bem dos outros, enviaremos a eles pensamentos e raios que os auxiliam a melhorar. Não atingem a mente deles, às vezes, mas atingirão, por certo, o perispírito e a força de vibrar em favor deles. Colaboraremos para a sua lenta, mas efetiva modificação, até que a mente comece a sentir os apelos do próprio organismo perispirítico, do qual é, de certa forma, a soberana e o centro. Aliás, sobre isso falaremos de novo no futuro. Eu estava pasmo com os esclarecimentos, mas começava a compreender, aprendendo ainda.
Havíamos descido mais e pousamos no meio da praça. Espíritos e pessoas se misturavam. Pensamentos subiam da cabeça deles. Raios partiam para todos os lados, de uns para os outros, como balas de revólver, e desapareciam em contato com as cabeças, mergulhando nas mentes alheias. Aquilo, de certa forma, produzia uma balbúrdia e confusão. Perguntei: os homens, ou seja, a humanidade, têm consciência desse fato? Apolônio sacudiu a cabeça. Praticamente não. Teoricamente, só alguns iniciados sabem. Na prática, só espíritos muito adiantados conhecem ou já viram. Ouvindo essas palavras, senti-me profundamente responsabilizado. Bem, esclareceu Apolônio naturalmente, vendo meu pensamento. O seu caso é diferente. Recebemos autorização de mostrar, mas para instruí-lo e transmitir a notícia para o mundo, é o que nós estamos fazendo, meus amigos, lendo o livro que Ranieri escreveu sobre isso. Na realidade, sozinho, você não sabe nem verá. Infelizmente, você ainda não tem capacidade vibratória e percepção, porque ainda não atingiu o grau evolutivo que lhe dará a possibilidade de ver. Nós lhe ampliamos a estrutura mental provisoriamente para ver e perceber no futuro que a evolução, a que evolução você chegará. Meus amigos, temos que estudar. E os outros seres, homens e mulheres? Eles terão menos que você, talvez muito menos. Receberão as notícias que você lhes transmitirá e acreditarão, se quiserem ou não, apenas isso. E qual a utilidade? Há diversas. Começarão a pensar no assunto, talvez mesmo a pesquisar e estudar, se prepararão mentalmente para encontrá-lo no porvir. Pelo menos ficarão sabendo que existe. Além disso, com essa informação, será fácil entender outras coisas que ainda não entendem. Acho que isso é mais importante. Pensativo com as palavras pronunciadas por Apolônio, mal percebera que entrávamos porta dentro de uma loja onde centenas de pessoas faziam compras. Eram atendidas por mocinhas ou rapazes ou conversavam. Verifiquei que cada uma delas era envolvida por uma aura de colorido diferente, que era a irradiação do próprio organismo espiritual. Verdes, azuis, vermelho, cor de abóbora, marrom, cinza, mas ali não vi nenhuma de cor preta. O espírito informou que naquele lugar, com tantas mocinhas, rapazes, crianças, eram muito raras as cores escuras. Havia muito rosa, abóbora, amarelo, poucas verdes, nenhuma branca, muito vermelho e outras cores e tonalidades desconhecidas dos homens da terra. As crianças e os jovens emitem comumente irradiações e raios bons, que produzem coloridos suaves e benéficos. Os maus emitem cores desordenadas e irritantes. Ainda aqui predomina a luta do bem e do mal. Eu continuava assombrado com tudo aquilo que eu conhecia por ouvir falar, por ter lido em livros, mas na prática aquilo o impressionava. É por isso, meu filho, disse Apolônio, que o Evangelho deve e precisa ser vivido. Só lido ou ouvido não basta. Ler e ouvir, executar, essa também é a lei. No salão, porém, havia uma lanchonete onde algumas pessoas, sentadas em tamboretes altas, comiam e bebiam cervejas, vinhos, uísque, refrigerantes, diversas bebidas alcoólicas. 3 senhores de aspecto respeitável e com certeza comerciantes ou industriais falavam de negócios e às vezes riam, diziam piadas. Notei que da cabeça deles exalava uma névoa de colorido escuro, cinza, que circulava à volta deles. Mas detidamente percebi que a do mais velho partiam raios emitentes e de volta que atingiam as outras, que começavam a se irritar. E não demorou que logo iniciassem uma discussão agressiva sobre negócios. Não demorou que começassem a se agredir mutuamente com palavras de baixo calão. E quanto mais falavam as névoas cinzas, mais se avolumavam. Cresciam e envolviam e aumentavam o número de raios, como raios relâmpagos numa noite de tempestade. Como fumaça, aquela névoa se espalhava pela loja toda,
De todas as cabeças irradiavam cores que variavam de conformidade com os sentimentos e pensamentos de cada um. Quanto mais intensos, mais coloridos. Sentíamos puros, claros ou de cores belas, rosas, brancas, azuis, verdes, claro e outras tonalidades que na Terra não conhecem. Se sentimentos maus, mais escuros, cinza, verde escuro, vermelho escuro e até sanguinolentos, e a irritação ou a violência se alastravam para outros seres. Ondas. Notei também que uma irradiação circular se irradiava em torno de cada um, vibrando mais intensamente, crescia e flutuava de maneira ondular no espaço. Aquilo, meu filho, esclareceu o espírito, aquilo são ondas que vibram nascendo de cada um, se propagam e flutuam e marcham em qualquer direção. Às vezes atraídos por afinidade, por outras ondas afins, pelo bem ou pelo mal. Muitas vezes até se abraçam e vão pelo infinito. Assim, há seres que vivem juntos no espaço. São ondas que brotam de outros seres. Não são seres, mas têm vida. Olha, num certo modo de ser, até eu poderia dizer que se amam. Fiquei estático, verificando que na realidade, ou sem querer, estava penetrando no conhecimento do universo. Ainda ouvindo falar das ondas. De repente notei que na praça alguns espíritos, além de enviar raios maus e escuros a outras criaturas, atiravam bolas de material escuro, semelhante pela contextura ao algodão, que atingiam essas pessoas e mesmo espíritos e lhe causavam mal. Às vezes até parecia guerra de bolas de neve. Eram vibrações condensadas. Partiam-lhes do organismo e pareciam verdadeiras mãos que as atiravam. Cochichei com Apolônio. Parecem verdadeiros demônios. Sim, lembram as figuras diabólicas do inferno de Dante. Não deixa de ser um pouco das zonas mais abrasadas. Cada um leva para onde vai ou estabelece onde vive o seu céu ou o seu inferno. Como lhe disse, o céu e o inferno são estados de espírito que vivem dentro de cada um. Faz o bem e estará criando o céu no seu interior. Faz o mal e edificará pouco a pouco o inferno na própria alma. Aqui também se repete aquele esclarecimento espiritual. Cada um é construtor de si mesmo sob a misericórdia divina. Ao homem, ou seja, à humanidade na Terra, cabe fiscalizar e manter o equilíbrio necessário. Aliás, no universo inteiro, a lei do equilíbrio é o fundamental, é fundamento eterno. Onde há o desequilíbrio, há a desordem. Em todas as áreas do comportamento humano, o equilíbrio e a disciplina são fundamentais. A marcha para o amor universal precisa alcançar primeiro o equilíbrio. Esses seres que vemos agora na praça são seres desequilibrados em diversos setores em que governa a própria mente. Se as pessoas atentassem nesse ponto e compreendessem que todos os seus sofrimentos decorrem da falta de equilíbrio e retornassem ao equilíbrio do princípio, eles seriam mais felizes e as guerras desapareceriam do mundo. Contemplei respeitoso Apolônio, que me falava sereno, como um pai. As palavras do Espírito caíram-me na mente e no coração como chuva de prata, e senti realmente que o céu e o inferno eram construções eternas de nós mesmos, que nasciam e cresciam em nosso interior, criados pelos impulsos voluntários ou involuntários da nossa própria vontade. Sentia que, como um pêndulo, ora criava inferno, ora criávamos o céu. Construíamos um e destruíamos o outro, alternadamente, quase até que o espírito ou a criatura conquistasse o equilíbrio permanente, o que seria a felicidade eterna. Era a luta do bem e do mal que nos falava Krishna, ele que nos dera provas, Jesus. À nossa frente, a praça regurgitava de espíritos e criaturas, e a guerra continuava e a luta era a mesma. As criaturas encarnadas ou desencarnadas irradiavam ondas que as envolviam e contornavam como faixas de um disco long play, onde estavam gravadas as suas vidas passadas, em imagens, sons, vozes, acontecimentos, emoções, sensações e sentimentos. O hoje, na realidade, será o ontem, e o presente será o passado. Assombrado ainda consultei. Apolônio, mas como em mim mesmo não percebo todas essas vidas?
O passado aflora gradativamente à proporção que evoluímos e desperta à medida que já temos entendimento maior para entendê-lo sem nos confundirmos nem estabelecer confusão à nossa volta. Meu filho, como espíritos, quando atingimos a responsabilidade maior, nos tornamos também merecedores de maior apoio e conhecimentos maiores. Não está escrito? A cada um segundo as suas obras? Pois é assim. Assim será. Meus amigos, nós somos responsáveis. Cabe a cada um de nós. O que nós procuramos nos jornais? Que tipo de filmes nós assistimos? Tudo isso faz parte. Vocês podem imaginar qual é a vibração que existe num comício político, onde as pessoas se agridem verbalmente ao partido opositor? Vocês têm ideia do que está sendo semeado? Precisamos parar isso. Precisamos interromper esse ciclo de ódio e disputa. E cada pensamento nosso faz a diferença. Então, meus amigos, vamos trabalhar. Trabalhar como? Pensando, agindo no bem. Cada vez que um pensamento negativo se aproxima de nós, a gente deve pensar: sai de mim, pensamento. Pense em flores, em mar, coisas lindas, crianças brincando. Isso vai afugentar os nossos maus pensamentos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na continuação deste livro. Abraços!